Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Sagitário, a leitura bônus, mês de setembro, o segundo vídeo mais acessado. Tá? É leitura coletiva, tá? Não vai ressoar para todo mundo. Se não for esse o caso, né? Se a mensagem não for para ti, solta para o universo, a mensagem vai entregar a quem é devido e também vai te encontrar com a outra mensagem que tu tá precisando, tá? Dá uma olhada nos outros signos. Não fica triste dessa vez, nem sempre é pra gente, né? Se inscreve, curte, deixa teu hype aí, nós temos o Valeu Demais agora, quem quiser contribuir, qualquer valor é bem-vindo, tá? Vamos canalizar então, vamos ver, fazer a pergunta aí, né, o que vocês querem, às vezes a gente tá buscando uma resposta, um direcionamento, um aconselhamento, tá? Vamos ver o que é que o universo tem, tá? Para trazer para Sagitário. Me desculpem que a minha voz não tá muito boa, mas essa mudança de tempo, né? Aqui onde eu moro tem... um dia tá calor, outro dia tá frio, então é um pouco complicado, tá? Vamos canalizar, então. Vamos ver o que a gente tem aqui para trazer. Qual é a mensagem que o universo, a espiritualidade quer entregar para o signo de Sagitário. Sagitário. Nove de paus. O que nós temos para o signo de Sagitário? Cinco de paus. Cinco de paus. O que é esse? Um mago. Caiu assim, tá, gente? O que é isso? Mais uma aqui, faz favor, tarô. Cavaleiro de espadas. O 9 e o 5 de paus aqui, parece que tem... Que tem uma situação aqui, tá? Que está exigindo, né, um movimento, tá? Só que o que tá bloqueando esse movimento aqui, talvez mais de uma opção, tá? De como resolver isso, digamos assim. Eu tenho aqui o 9 de paus, o 9 de paus fala, além de eu ter que isso estar terminando, né? Eu estou aqui numa posição de defesa, porque eu passei por muita coisa aqui, né? Ela tá meio esfarrapada ali, a roupa, né? Então, ela vem de muitas batalhas, de muitas lutas. Ela tá aqui meio desconfiada, né? Numa defensiva, assim, digamos assim, tá? E o 5 de paus, ele fala de um atrito, né? E é diferente do que normalmente nós temos, tá? Os cinco, né, eles trazem sempre, né, uma discórdia, um desequilíbrio, né? Só que os paus, eles falam de uma coisa assim, que é mais briga, discussão, né? Não é um 5 de espadas, por exemplo, né, que as espadas elas cortam, né, elas ferem, é mais para traição, para alguma coisa realmente, né, mais séria. Tá? Aqui é mais, assim, os desentendimentos que poderiam ser resolvidos se as pessoas sentassem e conversassem, tá? Mas digamos que aqui, essa energia aqui, ela tá, assim, meio, né? Eu não sei como é que eu ajo em relação, né, a alguma situação aqui, tá? Vocês vão adequar, né? Mas aqui tem... eu não sei o que fazer, né? Porque o mago, ele é criativo ali, né? Ele faz tudo, né? Tem os 4 elementos, quer dizer, tem um mundo de possibilidades, tá? Só que como ele vem como bloqueio, eu não estou sabendo, né? Qual é a ação que eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer, né? Como eu ajo, né? Em relação a isso, tá? Aqui ele tá correndo, é uma moto, né? É uma coisa que tem que ser feita logo, que tem que ser feita rápido. Só que eu não tô conseguindo sair. E vejam que aqui tem o 9 e o 5, tá? De paus.
da carta 14, que é uma coisa de tempo, de paciência, de tentar equilibrar as coisas, né? Então, pode estar se falando aqui de que eu tô aqui muito parado, esperando, né? Esperando uma solução mágica, assim, que alguma coisa surja na minha cabeça, né? Eu tô olhando ali né, pra água, ali pro infinito, né? De possibilidades, mas eu não consigo sair disso aqui, tá? O que veio, o que caiu aqui? Olha, gente, 7 de copas, né? Talvez sejam muitas opções aqui, muitas né, coisas que eu quero, mas será que eu tô vendo realmente, né? Quais são essas possibilidades, tá? Não está, né? Porque o 7 de copas ele oferece, né? A maioria deles aqui, 1 ou 2 aqui, provavelmente vão ser coisas boas, né? É como se, olha aí, ele está entre uma fumaça aqui, né? Entre nuvens. Então é como dizer, tudo o que tem aqui é nebuloso, né? Eu não consigo enxergar, eu estou em dúvida, né? O que eu escolho? E aqui tem uma desconfiança, tá? Olha, também pode ser, tá? Como eu sempre digo, é coletivo, então eu tenho que abrir possibilidades, tá? Também pode ser, tá? Estar esperando, tá? Estar esperando aqui uma oportunidade, né? É como tá dizendo assim, eu preciso tomar decisões aqui, tá? Para agir, né? Eu preciso agir, mas eu não sei o que escolher, tá? Essa foi a primeira. Outra possibilidade eu estou aqui desconfiada do que estão vindo me oferecer, né? Eu não sei se isso é uma coisa real, se é uma coisa boa, se são coisas que eu realmente preciso, que vão me trazer alguma, né? É como eu não estou enxergando, tá? Porque aqui nós temos também a comunicação. Então, e o mago atravessado, o mago é tudo que se cria, né? É tudo um começo, é tudo, é começar de novo, tá? Com todas as ferramentas para te poder cocriar, realizar, materializar aquilo que tu quer. E parece aqui que essa cocriação aí, talvez esteja até, desculpa, talvez esteja até ela mesmo. Eu tenho tantas possibilidades, tá? Essa pessoa está me oferecendo tantas coisas aqui que, né, o que vieram me entregar aqui, tá tão bom para ser verdade, é isso. Tá tão bom para ser verdade. Pode ser uma coisa ou outra, né, gente? Independente do que vier a seguir, né? Aqui podem ser duas energias diferentes. Ou eu estou tendo que agir para entregar alguma coisa, tá? Eu não sei o que eu faço, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas eu sei que eu tenho que me movimentar agora, né? E inclusive porque aqui é fogo, né? Muito fogo. Fogo é uma coisa de eu tenho que fazer, eu quero inclusive fazer, só que eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo pensar em como começar a fazer isso, porque tá meio nebuloso aqui, tá confuso. Ou eu estou aqui esperando, né, que alguém venha me oferecer uma coisa aqui, mas eu não sei, eu não consigo enxergar, né, se isso é bom ou ruim. Vamos ver o que se apresenta para cada uma dessas opções, tá? Pode estar espelhado, né? Tanto faz aí o que. Aqui tem um... Apareceu ali, mas não chegou a virar. Agora virou. O ermitão, né? 9, outro 9. O ermitão fala de um estar ali sozinho, pensando. Que legal. Caíram duas, assim, atravessadinhas, assim, tá? Eu disse que legal porque... Uma porque eu sou gaúcha, né? Então, às vezes quem tá de fora fica pensando, que legal, é meio estranho, né? Mas é costume, tá, gente? Que legal isso aqui, porque nós temos aqui, tá? Nós temos duas histórias, né?
que eu já vinha falando aqui. Eu estou aqui, né, sem saber como agir, tá? Porque eu não sei realmente qual é o caminho que eu tenho que tomar, porque o 7 de copas, ele envolve muitos desejos, e esses desejos aqui, me parece que estão confusos até, né, até para mim mesmo, né, eu já nem sei mais, eu penso tanto, eu tô tão envolvida, né, envolvido nos meus sentimentos, nas coisas que eu desejei, que talvez eu não tenha conseguido, né, mesmo me movimentando aqui, mesmo querendo muito realizar as coisas, porque aqui tem muito desejo de realização, desejo de fazer as coisas, tá? Também, nessa história, também pode estar falando de eu desejei tanta coisa e agi até impulsivamente, agi muito rápido, né? Porque na hora de escolher eu não sabia direito o que escolher, então eu peguei qualquer coisa, né? Mas não me parece isso, tá? Me parece, eu tenho que fazer, eu tenho coisas que fazer, porque nós temos fogo e ar aqui, e eles dois são de movimento, né? Eu tenho que fazer, eu tenho a capacidade de fazer, mas eu não estou conseguindo enxergar, tá? Agora, então, se isso não está acontecendo ainda com vocês, deve acontecer, tá? Talvez seja momento de vocês se voltarem para saber o que realmente eu quero. Isso aqui também é uma coisa assim de pensar demais, de queimar a mufa, né, como a gente dizia, de queimar ali, né, o pensamento, tá, de ficar tentando adivinhar aqui o que é, o que eu preciso, o que eu quero realmente, tá. E nesse movimento, que nessa reclusão, né, porque isso aqui traz um isolamento, tá, mas aqui não é um isolamento de eu ficar necessariamente sozinho. Não, é eu me voltar para dentro de mim e saber o que realmente eu desejo, né? Talvez eu tenha desejado muitas outras coisas que não vieram como eu gostaria. Então agora é o momento de eu decidir o que é que eu vou fazer com isso, tá? Com esses meus desejos, qual realmente é a escolha, tá? E aqui nós temos um pajem de pentáculos, por isso que eu disse que legal, porque eles caíram os dois juntos, e são as duas cartas, elas para mim, elas se completam de uma maneira um tanto peculiar, porque o pajem, né, ele quer se tornar um cavalheiro, então ele vai se dedicar muito, apesar dele ser uma criança, dele ser um aprendiz, um iniciante, ele vai se dedicar muito, tá? E eu sempre falo, né, se vocês acompanham meus vídeos, vocês já devem ter ouvido eu falar disso, que para mim os pagens sempre me lembra, assim, né, um louco com o elemento, tá? Que ele tá representando ali. Então é como eu vou pegar aqui essa mandala, que já não é mais uma, né, podem ver aqui, ó, aqui também são mandalas, né, o ouro normalmente é aquela moedinha, né, com um pentáculo dentro, né, com a estrela de 5 pontas, mas aqui é uma mandala, parece aqui, ó, eu já passei por tudo, né, eu vivi todos os arcanos maiores, porque é isso que o louco faz, né, ele vai começar a jornada, e quando ele chega no mundo, começa tudo de novo. Aqui seria, eu passei toda a jornada dos arcanos maiores, agora eu entrei nos arcanos menores, no elemento terra, que é a construção, né, a materialização mesmo, talvez essa materialização aqui, que tu nem sabia o que era, para onde é que tu corria, que tu sabia que tu tinha que tomar uma atitude, tu tinha que entender o que é que tu tinha que fazer, mas tu não conseguia sair disso aqui, né? Aqui nós temos também o infinito, né? Parece que é aquela coisa assim, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo avançar, né? Tá em bloqueio né? A minha criação, a minha capacidade criativa, ela não consegue, né? Criar, ela não consegue sair do lugar. Eu tento, mas eu não consigo avançar, né? Sair disso aqui. Eu tenho vontade, tudo, mas e agora eu estou entendendo que eu tenho que realmente saber o que eu quero. Quando aparece o pajem de pentáculos, é porque ele já passou por toda a jornada dos
os arcanos maiores, ele já chegou no mundo, e daí ele começou uma outra jornada pegando o as de pentáculos, tá? E passando por toda a jornada dos pentáculos também. Então agora ele tá vindo se comprometer a entregar isso aqui pro rei. Então não é um pentáculo qualquer, né? É um as melhorado, tá? É um louco um pouco mais responsável, um pouco mais... Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu comecei essa jornada verde, né? Eu comecei sozinho, eu comecei sem pensar no que eu ia encontrar, eu só fui, né? Mas agora eu já sei aonde eu quero chegar. Eu quero chegar no rei, eu quero ser um cavaleiro para poder, né, ser o mensageiro do rei, tá? E os pentáculos são demorados, mas muito responsáveis. Por que que eu disse que eu achei muito legal essas duas cartas caírem juntas, tá? Porque aqui o ermitão, ele fala do eu tenho que saber qual é o meu desejo, né? O que que é que eu quero para esse futuro, para essa vida. Desculpa, gente. E aí, aqui eu passo aqui do pajem para um 3 de pentáculos, que é tu apresentar para o mundo a tua criação, tá? Veja que são 3 pessoas aqui, né? Essa carta, ela fala do eu agora sair do Uno, né? E normalmente, depois do As, né? Vem o 2. Né? E o 2 é ainda estar escolhendo, quer dizer, não tem mais aqui a dúvida, né? Ela estava aqui, ela ficou aqui e eu consegui chegar, eu consegui entender o que realmente é importante para mim. Partindo disso, eu já tô, né? Aqui eu já passei por tudo e agora eu já sei o que eu quero e eu vou mostrar para todo mundo, tá? As cartinhas caíram assim, exatamente assim, tá? Então, elas não estão em bloqueio, né, em viradas, mas elas também não estão, tá? É como dizer assim, tá quase, isso tá quase maturando, tá quase amadurecendo essa ideia, né? Talvez essa mensagem aqui seja essa força, tá? Propulsora, talvez seja esse clareamento, né? Aqui, ó, nesse deck aqui, o ermitão, em todos os decks, a maioria deles, ele carrega a lanterna, né? Como se ele estivesse iluminando o caminho, né? Como se a lanterna estivesse iluminando o caminho dele. Aqui, a luz vem dele mesmo, né? Então, ele já se iluminou, a lanterna tá ali até no meio do caminho ali, ó. Ele largou a lanterna, ela, né, no caso, que é uma moça, ela largou a lanterna ali e sentou lá e conseguiu, né, se iluminar, tá? Então não é nenhuma coisa de iluminar o seu caminho, é iluminar a sua mente mesmo. Saber o que eu quero, sair desse set aqui e passar adiante e manifestar, tá? O Pentáculos é muito lindo, a jornada do Pentáculos, porque ele fala de materialização do que a gente faz e deixa aqui na Terra, né? É a nossa base, a nossa estrutura, é a nossa fertilidade, né? Inclusive de família, tá? Fala do corpo, fala da herança, né? Da hereditariedade, tá? Então, é uma jornada muito bonita, tá? Porque quando chega no 10, né? Tu tem toda aquela estrutura, tá? Que tu plantou ali, que tu cuidou. E isso aqui, né, é tu mostrar que agora tu pode, inclusive, sair, né, disso aqui, esse monte de dúvida, esse monte de desconfiança, tá? Eu passei por muita coisa aqui, então agora eu já não confio em mais ninguém, né? Quando eu me dispus, né, a estar com outras pessoas, a me relacionar com outras pessoas, talvez em grupos, em alguma coisa, né? As coisas não deram muito certo, né? Pode ver que ela tá só, né? A pessoa aqui é só uma pessoa, tá? Mas quando eu entendi também que também dependeria de mim, né? Das coisas que eu quero, o que eu quero materializar. Eu tenho que saber o que eu quero materializar, tá? E aí eu posso voltar, né? Voltar para o mercado, digamos assim, né? Voltar para a civilização aqui, sair da solitude aqui, né? Da reclusão, tá? Não necessariamente física também, tá? Pode ser também, mas pode estar falando aqui daquela coisa de eu me conhecer mesmo, sabe? Eu começar a prestar mais atenção em mim.
Então, eu vou saber exatamente o que eu quero, aonde eu tenho que começar, o que eu tenho que fazer, e isso logo vai evoluir, tá? Isso vai, tem muita capacidade de materialização aqui, de criação. Nós temos aqui um mago atravessado, porque tu estava parado aqui esperando, tá? Essa é a situação número 1. Eu sei que tenho que fazer alguma coisa, mas não consigo avançar, tá? A segunda que eu coloquei, eu esperava que alguém viesse me entregar alguma coisa, mas eu não confio nessa pessoa, eu não confiava no que essa pessoa estava me trazendo. Desconfiança aqui, né? Desconfiança, olhar aqui e dizer, mas isso aqui tá muito bom para ser verdade, né? Eu tenho aqui muitas opções, tá? E se for a situação de vocês, tá? Ou vocês podem adequar aí, né? Eu não sei nem do que eu tô falando aqui, né? É só uma energia, tá? Então, se essa for a situação, tá? Aqui é como estar dizendo assim, segue o teu instinto, a tua, tá? Segue ali, ó, porque a lanterna tá lá, não depende de ninguém mostrar pra ti o que tu tem que fazer, a tua escolha, né? Depende só de ti mesmo, tá? Se tu tá naquela dúvida de eu confio ou não confio, eu volto a confiar nessa pessoa, eu falei pra vocês que isso aqui é muito uma coisa mental, né? De criar conflitos internos aqui, com medo, tá? E aqui nós temos a desconfiança, aqui nós temos o medo, o receio, o não saber que caminho tomar, o que escolher, envolve muito sentimento, né? Porque nós estamos falando de copas, né? E de uma construção, de uma coisa que realmente pode demorar, né? Então tem que ter um investimento muito grande de tempo, de paciência, então vale a pena, né? Segue a tua intuição. Segue a tua intuição ali, é como se tá sentadinho ali, pensando e sentindo o que eu tenho que fazer. Porque fazendo isso, tá? Tomando aqui ninguém pode dizer pra ti o que tu tem que fazer. Essa é a verdade, um 7 de copas do lado de um ermitão, ninguém pode fazer, tá? Vou dizer que nem a espiritualidade aqui, é aquela questão do livre-arbítrio, né? É como estar dizendo aqui, tá? O ermitão, ele tá dizendo assim pra ti, toma a tua atitude baseado nos teus desejos mais íntimos, porque ali é como tu aceitar a tua intuição, aceitar, saber que é aquilo ali mesmo, é isso que eu tenho que fazer. A espiritualidade tá te acompanhando, mas ela tá te acompanhando ali de ladinho, dizendo para ti, não, essa decisão é tua, é tu que tem que saber qual é a atitude de tomar. E para fechar essa interpretação, tá? Essa historinha aí, tá? Ele tá dizendo, tu vai saber escolher, tu vai saber o que é o melhor que tu tem, tá? Tu vai saber e todo mundo vai saber, tá? A tua escolha aqui vai ser a escolha certa. Porque aqui é uma carta de futuro, de construção de futuro, né? Tanto o pajem quanto... tu já sabe, inclusive, o que fazer, tu já tem a resposta. Lembrem que eu falei que é digamos, um louco com um as, né? Então ele é um louco melhorado, um as melhorado, não é um pentáculo qualquer, já é uma mandala, né? Ele já passou por muita coisa, então agora ele já está... começando, né, uma outra jornada mais equipado, digamos assim, né? É como se isso aqui tivesse, de repente, né? Pronto, agora eu sei o que eu tenho que fazer, tá? O ermitão, nós temos aqui 2 cartas, 2 arcanos maiores, né? Não temos cartas aqui negativas, né? Que são normalmente as de espadas, né? São mais pesadas, né? Aqui nós temos um cavaleiro, que seria uma ação rápida, uma coisa mais instintiva, assim, eu vou lá e vou fazer, né, uma coisa mais impulsiva, tá? E talvez seja exigindo, né, que tu te movimente, né, que tu saia dessa dúvida, que tu saia desse lugar, porque esse lugar aqui ele não leva para lugar nenhum, né? Ele tá te prendendo
em coisas do passado e não te deixando avançar, tá? Então, seja lá qual for das situações que serve para vocês, se tá ressoando, né? E tu sabe o que fazer, tá? E o que tu fizer aqui é um bom plantio. Essa carta aqui, ela mostra, né? A pessoa tá ali mostrando, olha só tudo o que eu sou capaz de fazer, e as outras duas estão admirando, né? Ajudando, inclusive, ela a realizar isso, a levar isso adiante, tá? Então, é muito promissora essa carta, que eu gosto muito dela, porque ela sempre fala de dedicação, né? De tu fazer alguma coisa com amor, com carinho, e não à toa ela veio, né? Junto com o pajem aqui, tá? Aqui me fala bem, assim, de... o que legal, né, que eu usei, por causa disso aqui, sabe? Elas vieram assim juntinhas, né? Olha, ela tá com... ele ali, tá com os olhos fechados ali, né? Segurando aquilo ali como uma coisa tão preciosa, tão especial pra mim, né? Eu estou aqui já, ó, 4 tem um equilíbrio, né? Também tem uma mandala lindíssima ali no chão, ali, né? Aterrando ela, né? Como eu estou firme aqui, né? Eu estou firme aqui, eu tenho aqui, né, uma estabilidade, tá? Que essa escolha aqui, que essa decisão que eu tomei, aqui eu escolhi qual é o as que eu quero seguir, né? Não foi uma coisa de caiu pra mim, não é um as aqui, o as seria, né, tu tá ganhando um presente, o as. Não, aqui eu escolhi qual é o as que eu queria, tá? Eu escolhi e eu vou tornar ele lindo, perfeito, maravilhoso. Certo? Muito bonito, eu achei, tá? Porque de qualquer uma das... tá exigindo um movimento, né? Que às vezes a gente fica, né, preso, trancado ali nos pensamentos ali, sabe? E não sabe como é que segue em frente, né? Então aqui é isso aí, gente, tá? Boa sorte aí pros envolvidos. A maioria não gosta desse tipo de mensagem, né? Quando exige demais da gente, assim, já fica complicado, né? A gente tem uma tendência, né? Infeliz tendência a esperar ganhar as coisas, né? Aqui ela não tá ganhando, tá? Não é um as. Aqui ela tá botando a mão na massa e tá transformando isso numa coisa melhor. Então, mão na massa aí, tá? Curte aí, não esquece, deixa teu like. E muito obrigada e até semana que vem, né? Próxima leitura semanal. Tchau!